Muito boa noite, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos às Masterclasses. Hoje o tema é: será que os robôs podem ter emoções? E espero que vocês fiquem chocados por isso. Portanto, vamos falar de robôs, vamos falar de emoções, vamos falar porque é que os robôs devem ter emoções, quais são as vantagens que isso vai ter e, sobretudo, quais serão as consequências no curto e no longo prazo sobre o facto das máquinas terem aquilo que faz parte da nossa essência mais humana. Para falar sobre este tema desafiante, para não dizer complicado, está connosco a Ana Paiva. A Ana é cientista, é professora do Instituto Superior Técnico com gabinete aqui no Tagus Park, podemos dizer isso. Ela está também em licença sabática, a trabalhar com Harvard. Ana, bem-vinda ao Cogito, muito obrigado. Muito obrigada. Será que os robôs podem ter emoções? Vamos ver. Pronto. Primeiro que tudo, queria agradecer o convite. É fantástico estar aqui. Acho que é uma experiência interessante e ainda para mais aqui tão perto de casa e a falar de coisas que eu gosto. De robôs e de emoções. Sinta-se em casa. Estou em casa. Isto é uma pergunta que se calhar muitas pessoas têm na cabeça e pensam assim, que disparate, robôs com emoções. E cada vez mais isto é uma questão que está na atualidade, não é? Com os carros autónomos, talvez a virem daqui a uns anos, não é? Será que a gente quer um carro zangado? Pois, se calhar, essa é a grande vantagem dos carros autónomos, é que não vão buzinar ao aparecer do lado, não é? Pronto, portanto, esta é a questão principal. E, para responder, eu vou abordar duas coisas. Vou falar um bocadinho de robôs e vou falar um bocadinho de emoções. Parece-me bem. E, de facto, a noção de robô, a noção do autómato, é algo que não é assim tão recente. E, de facto, aquela imagem ali, vê-se a ideia de um pássaro que é um autómato que voa. E, na realidade, o termo autómato vem do grego e tem esta ideia de é algo, ou quer dizer que é algo que vai agir por vontade própria. E foi usado pelo Homer para descrever uma porta que se move automaticamente. E há muitas histórias da antiguidade que, de facto, usam a ideia do autómato. Portanto, não é algo do século XX, é algo que vem de muito, muito antes, a ideia do autómato. Na realidade, no século XVIII, se calhar não consegue ver, foi criado um sistema que era o Mechanical Turk. E o Mechanical Turk era muito giro, porque era um personagem que jogava xadrez. Mas, na realidade, não jogava xadrez. Estava lá uma pessoa por dentro a jogar xadrez por ele. E, portanto, era o Mechanical Turk, que agora a Amazon pegou no termo e usou para fazer o Amazon Mechanical Turk, que é muito interessante, que é um sistema muito interessante. E, portanto, a ideia do robô, da autonomia, do autómata é algo que já existe há muito tempo. Mas a palavra robô, em si, vem de uma peça de teatro, ou de um escritor checo, que criou uma peça de teatro. O escritor chamava-se Karel Capek. E esta peça de teatro foi criada em 1921, portanto, em janeiro de 1921, e acredito que em janeiro vamos ter muitas comemorações dos 100 anos desta peça de teatro. E o termo robô foi usado pela primeira vez nesta altura. Mas os robôs apareceram e tornaram-se famosos, de facto, com a ficção científica. E eu era fã do Asimov, claro, acho que quem não era, mas também de todos os filmes que surgiram e que tentaram retratar os robôs não só como personagens horrorosas, como o Exterminador, mas também como personagens com emoções, com personagens com alguma personalidade, com personagens que conversavam, que se estabeleciam relações, como, por exemplo, o C-3PO.
C-3PO ou o R2-D2, que são robôs que eu adoro, quer dizer, são aqueles robôs. Portanto, este tipo de robôs na ficção tem criado esta expectativa de que a robótica pode e vai transformar e vai se tornar como os humanos. E se isso acontecer, então, necessariamente tem que ter emoções. E podem perguntar, então, mas de facto isto que está aqui é ficção, não é? Mas o que é que acontece atualmente? Pois eu aqui tenho algumas imagens de robôs que existem agora. Claro. E podemos ver que há robôs que são quase humanos, como o Geminoid. Há carros, há os manipuladores, portanto, os braços mecânicos que são usados nas fábricas. Há uns como estes da Boston Dynamics, que é um cão que é impressionante a forma como se movimenta. Aqui este Baxter que nós temos ali no Tagus. E, por exemplo, o Asimo, que é um robô impressionante da Honda. E, portanto, todos estes robôs são diferentes e têm características diferentes. Há os que são os manipuladores, há os que se movimentam, há os humanoides, portanto, há vários tipos de robôs. E, de facto, o que distingue um robô é o facto de ter corpo. E muitas pessoas às vezes dizem o robô que está no meu computador. Não é exatamente um robô, é um bot, é algo que é software, não é físico, não está no mundo físico. Portanto, tem que ter um corpo, tem que atuar no mundo físico, tem que perceber o mundo físico. E, portanto, é essa ideia de que tem um corpo, tem que manipular objetos. E, portanto, para fazer isso, tem que ter duas coisas essenciais. Primeiro, tem que ter sensores, ok? Que é o quê? Que é como se fossem os sentidos do robô. Portanto, tal e qual como nós vemos, como nós tocamos, os robôs têm que ter capacidade de perceber o mundo. Claro. Portanto, isso é a questão dos sensores. E depois tem que ter uma outra parte, que é a parte dos atuadores, que é como agir, como manipular, como mexer o mundo, como andar. Okay? No meio disto tudo está o quê? A inteligência. A inteligência do robô transforma as percepções que tem do ambiente em ações que manipulam esse ambiente. Portanto, a inteligência, que na realidade é a inteligência artificial, faz essa transformação. Faz com que se decida, o robô é que decide o que é que vai fazer de uma forma autónoma. E, portanto, muito por trás da robótica está a inteligência artificial. E o que é isto da inteligência artificial? Muita gente, se calhar, sabe que a inteligência artificial também não é assim tão recente, mas originou em 56, num grupo de pessoas que se juntou e criou o termo inteligência artificial, mas tem 4 coisas importantes, que é a ideia de construir máquinas que pensam de uma forma racional ou pensam como os humanos e agem de uma forma racional ou agem como os humanos. E quando nós metemos ali pensam como os humanos e agem como os humanos, caímos no quê? Nas emoções. Porquê? Porque os humanos têm emoções. E sentimentos. Okay. E, entrando nas emoções, tenho que vos contar uma história, que é, eu tinha um robô, que é este robô, que é um gato, que joga xadrez. E ajudava as crianças a jogar xadrez. Portanto, tinha capacidade de perceber as emoções das crianças e de agir de uma forma emocional. E então o robô ensinava os miúdos, fizemos testes aqui na zona, nas escolas, a jogar xadrez. E depois de fazer um estudo muito grande, veio uma das meninas e nós perguntámos, então, o que é que acha das emoções? E ela volta e diz assim, mas os robôs, eles não têm coração. Eles têm um chip. Como é que é? E, portanto, há esta pergunta. Então, mas emoções? É necessário ter um coração? Okay? Portanto, surge um bocado o que é isto das emoções? As emoções, é preciso ter coração para ter emoções. Na realidade, antigamente, pensava-se que sim, que a inteligência
estava aqui. As emoções estavam aqui, ok? Pronto, e havia teorias enormes sobre as emoções estarem dentro do coração. Mas, de facto, as emoções são aquilo que fazem com que nós nos ligamos, as nossas relações são de facto ditadas pelas nossas emoções. Não é? Está enraizado na forma como nós lidamos uns com os outros. Controla, ou não é bem controla, mas influencia as nossas decisões. E, portanto, as emoções são extremamente importantes em nós humanos, mas não só nos humanos. Há muita gente a trabalhar em várias espécies e a olhar para emoções em outras espécies, nomeadamente primatas, que têm trabalho fantástico. Há muitos primatologistas que olham para aspectos de consolo, de conflito, de raiva, de algumas emoções humanas, como é que são expressas e como é que elas, de facto, têm influência na vida de outras espécies, e nomeadamente dos primatas. Mas as emoções, o estudo das emoções, tal como os robôs, não começou agora, obviamente, e um dos filósofos que toda a gente conhece, não é? O Descartes, que viveu ali em 1600 e tal, não é? Portanto, ele escreveu algo que tem a ver com paixão e com a alma, e foi o filósofo do I think, therefore I am, não é? E considerava que havia uma distinção muito grande entre o que é racional e o que é emocional, o que tem a ver com a mente e o que tem a ver com o corpo. Não é? E, portanto, esta distinção do que é a mente e do que é o corpo e do que é racional e do que é emocional é algo que existia até que começou-se a perceber que, de facto, as emoções não estão desligadas do corpo. E o corpo precisa das emoções. E a racionalidade também, ela precisa das emoções. E mais, o António Damasio disse que, afirmou o erro de Descartes, não é? Escreveu o livro do erro de Descartes, com a tese que, de facto, para se ter comportamento racional, tem que se ter emoções. E as emoções são essenciais para o comportamento racional. Eu, como engenheira, quando comecei a estudar isto, deparei-me com uma coisa muito interessante, que há muitas teorias de emoções. E teorias interessantíssimas. Por exemplo, no início, em cerca de 1800 e tal, havia uma teoria das emoções, de James e de Lang, que dizia o seguinte, portanto, imaginemos que passava por aqui uma barata. Não, uma barata não, mas uma cobra, não é? Sim. Eu não tenho medo, obviamente. E então, a teoria dele era que se houvesse um estímulo, o meu corpo reagia e depois eu percebia, eu estou com medo. Okay. Portanto, era a minha resposta, a emoção surgia como resposta à minha resposta fisiológica. Obviamente que isto foi contestado e muitas pessoas depois mostraram que isto não é o facto. Até recentemente há uma psicóloga muito conhecida, Lisa Feldman Barrett, que fala disto e que diz que não há aqui uma ligação direta neste caso. E o que acontece é que a nossa resposta fisiológica é algo que existe, mas que não há uma direção direta à nossa emoção. Mas sim, tem que haver algo cognitivo, algo que vem do contexto. Ou seja, a emoção tem duas componentes. Tem a componente física e fisiológica e tem a componente que vem da nossa cabeça, a componente cognitiva. E, portanto, as emoções surgem como algo complexo e que é estudado por muitas pessoas, tem características, tem valência, tem intensidade, são as emoções que nos permitem, por exemplo,
fugir, ir a correr, levam a determinadas ações, estão ligadas a muitos processos cognitivos. Por exemplo, eu aprendo melhor as coisas que gosto do que as que não gosto. Portanto, há ali relações entre as emoções e os nossos próprios processos cognitivos, de raciocínio, de aprendizagem e de tudo mais. E, portanto, se assim é, então, se há uma componente cognitiva das emoções, então, quando nós tentamos fazer engenharia da inteligência, ou inteligência artificial, se há essa componente cognitiva nas emoções, então, eventualmente, a gente vai conseguir fazer engenharia de emoções. Claro. Pelo menos dessa componente cognitiva. A componente fisiológica, embora os robôs tenham um corpo, o corpo é diferente do nosso, não é? Olha, podemos fazer aqui uma pequena pausa para explicar isto um bocadinho melhor. Veja se diga se eu estou errado. Vamos imaginar que nós vamos ver alguém que já não vemos há muitos anos. Sim. Alguém que nos é querido, não é? Sim. Nós vamos ter uma resposta. Nós, o que acontece? A luz incide sobre essa pessoa, a luz irradia em todos os lados, os nossos olhos veem essa pessoa, os nossos olhos transformam esta radiação em eletricidade, levam para o cérebro e o cérebro vai reagir àquilo que viu. Sim. E como tem memória, identifica aquela pessoa que nós gostamos muito e ele faz uma descarga que nos promove uma emoção, que é o coração acelerar, um pingo nervoso, uma enorme vontade de abraçar essa pessoa, etc, etc. Sim. Portanto, a emoção é uma resposta de que a mente teve em relação àquilo que interpretou da realidade. Estímulo, claro. É uma resposta. É sempre uma resposta. É uma resposta. É uma reação corporal. Pode ter características culturais, mas sim, mas é uma resposta. Tem uma componente corporal, fisiológica, e tem uma componente cognitiva. Porque também. Se eu ouvir uma pessoa que não me diz nada, o cérebro não tem reação. Não faz nenhuma descarga. Não é? Não, quer dizer, depende. Se calhar a pessoa também pode... Pois, podemos criar aqui muitos cenários. Mas é esta ideia que é o corpo que manda a mente. Perdão, é a mente são as duas coisas. É a mente e o corpo. Em paralelo. Há quem diga que o corpo é uma extensão da mente. Na verdade, tudo isto está ligado, não é? Está tudo ligado, não é? O sistema nervoso, na verdade, a mente existe dentro do nosso corpo, não é? Exatamente. Portanto, de alguma forma, isto é um bocadinho mecânico, não? Mecânica não diria. Causa e consequência. Pronto, de facto, o que acontece é que há um estímulo, okay? E agora, eu acho que aqui imagina, tenho um estímulo, eu se calhar tenho aqui um outro que é mais interessante. Os sensores são os nossos sentidos. Eu tenho um estímulo, o estímulo vem, os meus sentidos disparam, não é? Os meus sentidos têm a percepção e depois tem uma coisa cá dentro que faz a resposta fisiológica, portanto o meu corpo altera-se, mas a minha cabeça também. Portanto, há aqui uma componente cognitiva também. Certo, claro. Portanto, há as duas em paralelo. E, portanto, há uma componente que nós chamamos de appraisal, que é de avaliação do estado, que é uma coisa subjetiva. Portanto, uma emoção tem um conjunto de características que é subjetivo. Portanto, o mesmo estímulo a mim faz uma coisa assim outra completamente diferente, certo. Portanto, é subjetivo. Tem duas características muito interessantes, que tem valência, portanto, é ou positivo ou negativo. Portanto, por exemplo, eu comecei a falar muito depressa. Okay? Eu comecei a falar muito depressa porquê? Porque estou enervada, não é? É normal. E quando se está enervado e quando se está com ansiedade e com stress, o que é que acontece? As pessoas começam a falar muito depressa. É uma resposta automática. Claro. Assim como as expressões faciais. Há um trabalho muito interessante que mostra que há aqui uma universalidade de respostas nas nossas expressões faciais que retratam determinadas emoções, as seis base. E, portanto, de facto, a resposta emocional tem essa característica, que é corporal, e é cognitiva, depende do contexto. E depois há outra coisa bem importante, que pode ser consciente ou inconsciente. No exemplo que eu dei, a memória é consciente, mas na grande maior parte dos casos é inconsciente. E o medo das cobras é uma memória coletiva
que está no nosso inconsciente. Absolutamente. Nós temos, vem do tempo das cavernas, onde as pessoas morriam por causa das cobras, não é? Isso ficou em nós. Aliás, nós temos cócegas, as cócegas são a reação às aranhas que papavam por cima dos corpos dos nossos amigos pré-históricos, dos nossos antepassados. Exatamente. E, portanto, essa... Está a ver? De propósito, isto é uma produção fantástica. Fui logo buscar os casos concretos para iluminar a nossa conversa. Mas continuando. E, portanto, repare que estas características podem-nos fazer com que nós pensemos assim, então como é que nós vamos fazer com que as máquinas possam ter essas respostas? Bom, e isso leva a um problema. As nossas máquinas não têm os nossos corpos. Não? Claro. Portanto, há aqui aquela componente fisiológica que nós nunca vamos replicar. Portanto, quando me perguntam se os robôs podem ter emoções, eu digo, emoções humanas? Não. Mas podem ter outro tipo de emoções, que são emoções artificiais, sintéticas, que são criadas do lado cognitivo, agarradas à componente da inteligência artificial. E podem ter capacidade de perceber emoções, portanto, replicar as emoções dos humanos, porque através das percepções e através dos sinais que nós, humanos, exibimos, portanto, quando nós sorrimos, ou mesmo com outros sensores, através da condutividade da pele e outro tipo de sensores, as máquinas podem vir a ter acesso às nossas emoções. Portanto, nesse caso, podem perceber as emoções dos humanos e tentar replicar essas emoções. Ou melhor, tentar modelar de uma forma sintética essas emoções. Acho que a grande confusão que as pessoas podem ter neste capítulo é que a informática é zeros e uns. Ou é zero ou é um. É um sistema binário, racional, previsível. Sim. As emoções são o contrário. É o imprevisível. É o calidoscópio, que é toda a paleta, não é brancos e pretos, é toda a paleta de cinzentos. Portanto, como é que, para quem nos está a ouvir, como é que nós vamos meter emoções dentro daquilo que é mecânico e racional? Ou não são bem emoções, ou são outra coisa? Não, é que são emoções sintéticas e quando nós... Obviamente que nós também conseguimos meter aleatoriedade nos algoritmos. Basta, portanto, é muito fácil fazer com que aquilo seja aleatório, não é? Que umas vezes vai para um lado, outras vezes vai para o outro. Portanto, isso não é um problema nas máquinas. Okay. Na realidade, até são muito, às vezes até são aleatórias demais, não é? De facto, o que acontece com as emoções é que, para nós, elas têm uma razão de ser, elas levam-nos à ação, elas influenciam o nosso corpo e fazem com que nós tomemos ações, esta ação ou aquela, o nosso corpo responde de determinada maneira. Nós não vamos conseguir fazer isso nas máquinas, mas vamos conseguir fazer com que, por exemplo, a máquina consiga, por exemplo, explorar mais ou tenha o algoritmo elimine determinados caminhos porque, eventualmente, são caminhos que aquela emoção sintética diz que não deve explorar. Está a perceber? Portanto, há aqui... Mas os robôs devem ter emoções para aprender a lidar com o humano ou porque isso é importante para o seu próprio desenvolvimento cognitivo? Então, eu tenho aqui e trouxe aqui 4 razões pelas quais a gente pode pensar que os robôs podem ter emoções. A primeira é para interagir com os humanos. De facto, esta é uma das grandes razões. Okay. Quando nós, a dada altura, e como eu falei há bocado do iCat, que era o nosso robô que jogava xadrez, ensinava as crianças a jogar xadrez, o facto de o robô, por vezes, ficar triste quando a criança perdia, fazia com que a relação entre o robô e a criança se tornasse uma relação assim quase de amizade. E foi interessante ver respostas dos miúdos que testaram o robô a dizer: ele era como o meu amigo, ele ajudava-me, ele ficava triste quando eu perdia. Ou seja, as pessoas não têm medo de robôs com emoções, é isso? Pelo contrário? Depende do robô. Quer dizer, depende do robô. O iCat era um robô bonzinho e simpático com as pessoas. Claro.
Está desenhado para isso. Portanto, mas a questão da interação com os humanos é essencial aqui. Porquê? Porque quando as máquinas se tornarem cada vez mais, e eu espero que a dada altura não será assim tão cedo, não será nos próximos 5 anos, mas eu espero que, sei lá, 10 anos, 15 anos, a gente consiga ter aqui uns robôs a andar. Ainda não há, eu há 5 anos dizia, então onde é que estão os robôs a andar? Continuam a não haver ainda robôs, não é? Certo. Mas pronto, eu espero que comecemos a ter robôs que de facto interagem com os humanos de uma forma natural. E, portanto, para tal, têm que ter capacidade de nos perceber e para serem capazes de nos perceber as emoções, têm que modelar as emoções. Pronto, essa é uma questão. Portanto, para perceber os humanos, para interagir com os humanos. Mas a linguagem verbal e não verbal. Exatamente. Expressões do rosto, Expressões, gestos, exatamente. tudo. Depois a outra é a inteligência, que era aquela pergunta. Será que se eu meter emoções nos meus algoritmos, eu vou conseguir fazer com que determinadas ações sejam melhores? Eu vou conseguir otimizar o próprio comportamento dos meus robôs. E há já vários estudos e vários exemplos que mostram que há aspectos das emoções que funcionam um bocado como uma heurística, que é corta caminhos indesejáveis e então o robô vai direto ao sítio, não é? Portanto, há ali, e isso funciona com os humanos, se calhar as emoções guiam o nosso comportamento. E a gente pode usar aspectos de emoções nos robôs para guiar o próprio comportamento, ou seja, fazer os robôs mais inteligentes, porque metemos lá algo que é parecido ou funciona um bocadinho como sendo emoções. Okay. Pronto. Depois, finalmente, podemos querer simular humanos. Aqui é que começa o drama. Vamos simular humanos. Porquê? Para quê? Bom. Só me faz lembrar aqueles filmes mais catastróficos que existem. Não é? Vamos a caminho de uma civilização pós-humana, quase. Não é? E portanto, há quem ache, e eu conheço alguns investigadores, que acham que a dada altura vai haver robôs que são exatamente como nós, como os replicants do Blade Runner, ou mesmo no AI, no filme do Spielberg, que eram completamente naturais. E, portanto, que vai haver robôs, de facto, que se parecem connosco. Há um investigador japonês, que criou um Geminoid, que é um robô igualzinho a ele, e que, de facto, a ideia é criar robôs que simulam os humanos. Porquê? Bom, nós podemos querer simular humanos para entretenimento, podemos querer simular humanos para... Portanto, simular humanos computacionalmente, sem ser com robôs, isso faz sentido, porque podemos querer simular simulações para prever coisas, por exemplo, para fazer previsões. Olha, se eu agora, imaginemos que eu quero prever o que é que acontece se as pessoas se dirigirem todos, agora com o Covid, como é que nós vamos prever o que é que as pessoas vão fazer? Portanto, é importante simular humanos, o comportamento humano, para ver o que é que acontece à população. Portanto, a simulação de humanos, a simulação social, é algo que é muito importante para fazer previsões. Certo. Agora, pode-se perguntar, então, mas porquê é que precisamos simular humanos fisicamente, não é? Não em computador só. Não só em computador. Mais fácil. Bom, aí eu tenho as minhas dúvidas. Tenho que admitir. Eu não tenho a certeza que nós queiramos simular humanos físicos como nós, a não ser para entretenimento, um bocadinho como o Westworld, não é? Sim. E de facto, quem começou a pensar nestas coisas, de que a dada altura vamos ter humanos e vamos ter máquinas que são tão inteligentes, que são tão parecidas com os humanos, que nós deixamos de conseguir distinguir se é um humano, se é uma máquina, que é um robô ou uma inteligência artificial. E surgiu esta ideia do teste Turing. Claro. Portanto, o teste Turing é um teste
que foi criado por Alan Turing, não é? Portanto, é muito simples. A ideia é, existe uma parede e deste lado está um humano e uma máquina. Okay? E é uma pessoa que está a interagir e tem que decidir qual deles é humana ou máquina. Pronto. Claro. Agora, se tivéssemos aqui um robô... Está a interagir sem ver quem é que está... Sem ver, obviamente, sem ver. Está a falar e a falar respostas... e está a tentar perceber Exatamente. qual deles é que é, de facto. E é muito interessante, porque neste momento já há IA que consegue enganar as pessoas, consegue mesmo passar um bocado este teste de Turing, porque consegue enganar as pessoas que estão a interagir e pensam que é um humano. Mas, olha, alguns exemplos que nós vimos em público, não é? Por exemplo, no caso da Microsoft, a ideia que se tem é que ainda é muito limitado, ainda é muito fake, não é? Ainda é muito meio programação, meio inteligência artificial. Aliás, há muita inteligência artificial que, na verdade, são linhas de códigos pré-definidos. São os bots, normalmente, são frases pré-definidas. Aquilo não chega a ser inteligência artificial. Já não é Há dos tanto dois, assim, já não é tanto assim, porque muitos dos modelos neste momento são treinados com muitos dados e, portanto, e tem muita informação, foi treinado com muita coisa e parece, uma pessoa começa a interagir e pensa que aquilo é humano, porque é coerente. A dada altura surge ali um disparate, não é? Mas parece muito coerente. Mas podemos levar isto ao extremo, mesmo ao extremo, e pensar que tem um geminoide, portanto um robô igualzinho, e então como é que nós detectamos se é um humano, se é um robô? Certo. E isso é retratado no filme. No filme, por favor. Que se calhar alguns já viram, que é do Blade Runner. O Blade Runner tem esta cena muito gira que mostra... A cena é assim um bocado dura, mas mostra o teste, que é um bocadinho, não é o teste Turing, mas é um teste que tenta ver se este é um replicant ou um humano. E o que é interessante neste teste, ele começa por fazer várias perguntas. Okay, if I talk, I get kind of nervous when I take tests. Just please don't move. Oh, sorry. I already had an IQ test this year. I don't think I've ever had The one of action these. time is a factor in this, so please pay attention. Now answer as quickly as you can. Portanto, ele vai responder, e se forem a ver... 1187 Hunterwasser. That's the hotel. What? Where I live. Nice place? Yeah, sure, I guess. Is that part of the test? No. Just warming you up, that's all. O que é interessante deste It's not vídeo... fancy or anything. Se You're in calhar a desert, parávamos aqui. walking along in Paramos the aqui. sand. Posso parar o all of a vídeo, sudden- faz The favor? test now? Yes. Tem uma parte final que é muito desagradável, portanto, estamos por aqui. Mas o que é interessante é que eles imaginaram que para detectar se era um humano tinha a ver com as As emoções. emoções, claro. Okay. Era a presença ou a ausência de emoções. Pois, esse é o grande problema. Pronto. E, portanto, de facto, se nós eventualmente queremos criar humanos simulados, as emoções têm que aparecer. Okay. Obviamente que é controverso, eu não sou defensora de criar, de replicar os humanos, mas acho que de facto é importante, nas tecnologias que nós construímos, olhar para a forma como as máquinas interagem com os humanos e colocar lá a capacidade de perceber os humanos e, para tal, as emoções têm um papel importante. Finalmente, o que eu queria dizer é que só quando estas máquinas têm esta capacidade de perceber, de se colocar na posição dos humanos, é que podemos vir a ter uma IA e uma inteligência artificial mais humana. E pode sair daí muitas das técnicas que vão permitir dotar as máquinas de moralidade, de ética, de moral, que exatamente, permita agir segundo as leis de Asimov. Não é? Exatamente. Portanto, e é esta capacidade
de ter empatia, de se colocar na posição do outro, que está associada às emoções, que vai ser um passo grande na criação destas máquinas. Acho. Ok, bem. Ana, temos aqui... Isto é duro, não é? Eu espero com a vossa contribuição também daqui a bocadinho para mais questões, mas para já vamos assentar. É tecnicamente possível meter um sistema semelhante ao sistema nervoso humano numa máquina com sensores? Não, tem que ter sensores. Os sensores têm que estar ligados ao chip. O chip vai processar a informação e tem que ter uma resposta. Sim, e nós somos muito complexos. Não é possível ainda ter máquinas que repliquem a nossa capacidade de... Mas simulam um bocadinho, não é? Muito limitadamente. É isso que eu queria que me dissesse. Em que ponto é que estamos? Qual é o estado da arte? Quer em termos da parte da hardware, quer em termos de inteligência artificial, se aquilo que estamos aqui a antever é para daqui a 2 anos ou para daqui a 200 anos. 2 anos não é certamente. Pronto, fico mais descansado. Nem 10 anos. É assim. Portanto, a inteligência artificial tem tido altos e baixos. Começou em 56, depois teve ali um pico em 70, estava no auge, e de repente eles perceberam, não conseguimos. Eles diziam, vamos ter língua natural. Caiu. Depois vieram os sistemas periciais. Vamos ter máquinas que vão replicar o conhecimento dos peritos e vão fazer diagnóstico e começa por subir. Chega lá acima e caiu. Afinal, não conseguimos fazer. Não conseguimos replicar os peritos. Agora, nos últimos anos, a inteligência artificial está a subir muito. Porquê? Por causa dos dados e por causa dos algoritmos de aprendizagem, que são algoritmos que, com tantos dados, conseguem detectar padrões e, com esses padrões, conseguir fazer ações e conseguir detectar esses padrões. E, portanto, por exemplo, consigo identificar que aquilo é um cão, ou consigo identificar que é um gato. Ou língua natural, tradução automática, está a ficar fantástico. Os sistemas de tradução automática estão a melhorar assim. Mas é à conta de computação em massa ou é machine learning? Mas computação em massa é dados. Mas é o próprio sistema que está a aprender por ele próprio. Portanto, o próprio sistema que aprende com os dados. Os dados. Os algoritmos, portanto, os algoritmos permitem... portanto, basicamente, o que nós temos são algoritmos que permitem criar um sistema com base nesses dados, que depois faz a classificação ou que gera alguma coisa. Bem, melhor... Agora, na robótica temos um problema. Portanto, se queremos pôr um robô a interagir com pessoas, nós não temos dados. Não há dados. Liga-se à net. Não? É o que a minha filha faz desde os 10 anos. Ou assim. Portanto, imaginemos que um robô, as percepções que tem, as câmaras que tem, os bumpers, os sensores de estado, tudo isto são sinais que vêm. E agora como é que ele decide que vai por ali ou que vai por acolá? É complicado. Por exemplo, subir escadas e coordenar os seus atuadores é complicado. Depois fazer a interação com os humanos perceber o que os humanos dizem. Os sistemas podem, de facto, ser capazes de traduzir, mas não são capazes de perceber. Portanto, ainda estamos muito longe do sistema ser capaz de perceber, de ter, de facto, a inteligência. Os humanos são... A questão é saber se isso é uma boa notícia ou uma má notícia. Bom, para quem trabalha em IA é uma boa notícia, quer dizer que ainda há muita coisa para fazer. Mas olha, vamos aqui reparar, mas estamos a falar de emoções. Uma máquina pode apaixonar-se? É isso que estamos a falar? Não. Então, que emoção é que a máquina deve ter? Quer dizer, uma máquina, se a gente quiser, pode tentar simular os comportamentos de uma máquina apaixonar-se. Okay? Agora, pergunta-me, isso é de facto apaixonar-se ou é simplesmente simular estar apaixonado? Viu o filme Her? Sim. Pronto. Para quem não sabe, é um filme em que o River Phoenix se apaixona por um gravador de chamadas.
Sim. Que é a voz da Scarlett Johansson. de Scarlett Johansson, mas já ajuda um bocadinho, é verdade. Isso é possível, na realidade? Nós apaixonamos por objetos, nós apaixonamos por cães, por gatos. Pois, mas é ele que se apaixona por ela, não? Sim, certo, sim. Não é ela que se apaixona. Ela dá troco, ela responde. Pronto, ela responde. E repare que a forma como ela responde pode ser tudo baseado em dados. Aí é muito fácil. Portanto, pode ser muito baseado nos dados que tem, nos livros. Pegarem tudo o que é romances e tentar replicar os personagens. Portanto, não... Agora, pergunta-me, ela estava apaixonada? Não, ela respondia daquela forma com os algoritmos. Será que tem aquela sensação de... aquelas reações fisiológicas? Não tem, não é? Porque ela é uma máquina. Agora, se as máquinas começam a ter pensamento próprio, se começam a ter algumas emoções, será que eles conseguem desenvolver consciência? E aqui o Michio Kaku diz que consciência é o número de feedbacks. Ou seja, uma sala que tenha um termostato tem nível de feedback 1, que ele mede a temperatura e depois reage, põe mais calor ou mais frio. Nós, como seres humanos, temos uma consciência mais elevada, temos milhares de feedbacks. O que a Ana está a falar é que se nós pormos sensores nas máquinas, vamos começar a ter muito mais feedback, muito mais interação em relacionamento com o meio onde estão inseridos. Corremos esse risco? Mas porquê é que diz que é um risco? As máquinas terem consciência? Terem consciência de que existem? Sim, que se calhar os humanos estão a cabo do planeta e que se calhar os humanos são um problema. Pronto, a questão é da uma consciência... É uma provocação. Sim, é uma preocupação e há muita gente, muitos investigadores que olham para a questão da consciência. Mas, de facto, nós às vezes tentamos olhar para palavras como emoções e como consciência à luz do que nós humanos as concebemos certo. Para os humanos. Exatamente. E tentamos transpô-las para as máquinas. Mas as máquinas não têm o nosso corpo, não é? Não têm a nossa capacidade de pensamento. Não têm coração, é? Não têm. Portanto, para já vai ser difícil. E, obviamente, que a consciência... portanto, há muitas definições e há pessoas que estão a olhar para aquela ideia de que tem que ter a noção dele próprio. Para já, ainda estamos longe de atingir consciência pelas máquinas. Ok. Muito bem. Como cientista, qual é que é o seu objetivo de trabalhar nesta área? O que é que pretende alcançar? É assim, eu... tenho trabalhado muito em emoções nos robôs, mas mais no sentido de dar-lhes a capacidade de empatia, de interagir com os humanos, de perceber as emoções dos humanos e depois dar esta capacidade de dizer vamos lá ajudar. E, portanto, esta questão da empatia é muito importante. E eu acho muito importante porque pode ter uma contribuição muito boa para a sociedade. Em particular, eu tenho trabalhado mais recentemente em olhar para comportamentos altruístas, para colaboração, como pôr as máquinas a ajudar as pessoas a colaborarem, a fazerem coisas umas pelas outras, a se tornarem um grupo coeso, a olhar para a dinâmica social e pôr robôs ou pôr agentes lá no meio e fazer com que o grupo agora funcione melhor. Portanto, este é o meu desafio atualmente. Estamos a falar de robôs de cabeça, tronco e membros? Não, ou... é assim, eu tenho robôs pequeninos, sim, muito pequeninos, o Cosmo, que é um robôzinho de vários assim pequenininhos que andam. Tenho um grande, o Baxter, que tem os braços, isto ali tudo no Tagus Park, tem um grande, tem rodas? depois tem outros. Não, o Baxter não anda, portanto é um manipulador, tem um ecrã, mas tem os braços, é mais para manipulação. Depois tenho vários que andam, tenho o Pepper, que é que tem assim um ecrãzinho. Tenho também o Now, portanto, eu não sei se mostrei algumas imagens do Now. O Now é um humanoide, pequenininho, também anda e pronto, é simpático, interage com crianças. Temos feito muitos estudos com crianças a jogar jogos com o Now e com idosos também. Tenho um outro que é o Emis, que joga à sueca.
por exemplo, tenho um muito giro, um robô muito giro, que joga à sueca, e então nós inspirámos-nos na forma como os idosos jogam à sueca e pusemos o robô a jogar à sueca. E aquilo é divertidíssimo. Com ecrã? As Não, cartas estão no ecrã ou cartas temos reais? uma mesa mesmo? digital com Há cartas uma- reais. Com cartas reais mesmo? Com uma mesa. E bate? Sim. Sim. E joga a sério. Não, o robô não bate. O robô joga com as cartas digitais, os humanos é que jogam com as cartas reais. Ok. Está bem. Qual é que é o grande problema na construção de um robô? Falamos agora de hardware. É energia, portanto, ou seja, baterias, ou é mecânica? Não, é assim, portanto, um robô para ser muito bom e ter muitos atuadores torna-se muito caro. Os robôs que nós temos são robôs relativamente limitados, com poucos graus de liberdade, portanto são robôs limitados, mas embora sejam robôs bons, por exemplo, o Baxter é um robô fantástico, o Emis é um robô muito expressivo, porque tem expressões faciais, é muito giro. Eu acho que neste momento os robôs que andam mais, para navegação é difícil, do ponto de vista mecânico. Claro. Mas parece-me que o grande problema neste momento na robótica está no software, está na capacidade de fazer com que os robôs façam coisas inteligentes. Bem, vamos começar já a abrir o debate para o público. Antes disso, mais uma última questão. Eu tenho a informação que no Japão investe muito em robótica para que depois possa haver apoio à sociedade mais idosa, que vive muito sozinha. Não é? Sim. E esse é um problema do Japão, é um problema de todos nós. É claramente uma área onde prevê uma boa aplicação destes robôs com empatia? Olha, São animais de estimação, no fundo. Não é? Sim, por exemplo, eles lá no Japão têm um robô, o Paro, que é uma foca, que é um robô muito giro, é assim uma Fofinho? Coisa... É fofinho? É muito fofinho. Portanto, mexe, quando uma pessoa faz festas, ele mexe todo. Quer dizer, não fala, tem pouca interação, mas os estudos que foram feitos com esse robô mostraram que as pessoas com demência ligam-se ao robô e melhoram muito pelo facto de interagirem com o robô. E é fantástico. Depois há outros estudos também no Japão e na Nova Zelândia que mostram que com idosos terem um robô em casa reduz, por exemplo, o número de chamadas para o médico. Por exemplo, os idosos que vivem sozinhos passam a ligar menos ao médico porque têm companhia, perguntam ao robô. Portanto, há de facto aqui um papel interessante para os idosos, principalmente porque há muitos idosos que vivem sozinhos e que não há forma de não viverem sozinhos e, portanto, os robôs podem vir a ter um papel interessante. No entanto, pronto, ainda é muito limitado. Agora eu diria que se perguntasse à população o que gostaria, era alguém que lavasse a louça, passasse a ferro, varresse o chão. Sim, uma boa aplicação. Muito bem, vamos abrir o debate ao público. Em primeiro lugar aqui, quem está presente, por favor, quem quiser colocar questões, levante o braço, tire uma pedra, qualquer coisa, faça de robô. Por favor, diga só o seu nome e coloque a questão. Boa noite, Luísa, é como eu me chamo. Pareceu-me compreender na sua explanação que há um processo de identificação ao robô no que diz respeito às crianças e vice-versa. A criança sentir que o robô identifica as suas emoções. O que me parece muito interessante, mas que também acontece quando as crianças fantasiam essa identificação nos seus bonecos de peluche ou outro tipo de situação. Pareceu-me trazer-nos que ainda estamos muito aquém do que algumas pessoas fantasiam no que diz respeito às emoções dos robôs. Ainda assim, e partindo deste pressuposto dos processos de identificação e que são benéficos no que diz respeito à aprendizagem, e parece-me que isso é interessante, também para a camada dos idosos, por outros motivos, eu gostava de lhe perguntar
se essa identificação permite, de alguma forma, que os robôs tenham manifestações psicopatológicas, quais são os quadros psicopatológicos que têm detectado nos robôs, atendendo a que as emoções contribuem para esses quadros da saúde mental. É essa a minha questão. Obrigada. Muito obrigado. Ok. Vamos lá ver. Muito obrigada pela pergunta. Eu fiquei na dúvida se a pergunta é sobre os robôs terem psicopatologias, é? Ou lidarem com situações de... Ou lidarem com situações. Terem. Bom, é assim, como as emoções dos robôs são emoções sintéticas, são programadas ou aprendidas, de facto, o que é que poderemos considerar como sendo uma situação psicopatológica neste caso? Parece-me difícil que isso venha a acontecer, não é? No entanto, pode acontecer que o robô faça um disparate, porque foi programado, porque aprendeu de forma errada, não é? Faça um erro, mas não é... Eu não consigo... Não pode ser identificado como sendo uma patologia. Não sei se me estou a fazer entender. Porque, na realidade, não é algo que emerge do próprio robô, é algo que nós construímos no robô. Os robôs são uma peça de engenharia. Nós é que os construímos, nós é que os programamos. E eles não aprendem com as experiências que têm. Eles podem, eventualmente, aprender com dados, mas até lá, neste momento, o processo de aprendizagem ainda está muito limitado. E, portanto, parece-me que olhar para esse tipo de questões, ainda estamos muito longe disso vir a acontecer. Não quer dizer que eles não agem de forma que até parece um bocado disparatada e que alguém dizia, ai, coitado, pronto, tem uma patologia, mas não, na realidade foi criado assim, não é? Portanto, acho que não. A resposta à sua pergunta será não. No entanto, posso dizer que há agentes e há robôs que estão a ser usados para tratar patologias, para ajudar em situações de patologia, que é diferente. E aí eu acho que pode ter um papel importante. Pois, porque nós estamos a falar deste tipo de robôs, estamos a falar de robôs com capacidade computacional de um laptop, não é? Basicamente. Não estamos a falar dos mainframes que fazem deep learning na Google. Exatamente. Não é assim. Exatamente. Okay. Muito bem, mais questões? Quem quer ver como é que vai ser o próximo exterminador? João, sendo assim, online, o que é que temos? Só aqui antes de dizer o que temos online, só aqui uma pergunta minha, um bocadinho na sequência disto que estava a dizer, porque chamar-se patologia não, mas maus comportamentos aprendidos com os humanos podem confundir-se também com patologias, não é? Ou seja, e aliás há casos, já disse, de não tanto robôs, mas de bots na internet, que, por exemplo, adotaram comportamentos racistas ou bots de recrutamento de pessoas que passaram a enviesar os critérios exatamente como os humanos faziam, porque os dados eram humanos. Absolutamente. E, portanto, quando o comportamento é aprendido de comportamentos de humanos ou de dados que vêm de humanos, o enviesamento que eventualmente está nos dados passa para os algoritmos e passa, eventualmente, para o robô, não é? Portanto... que é o caso que falou. Portanto, essa questão é uma questão importante, que é o que está lá, os dados que nós lhe damos, é aquilo que vai fazer com que o robô ou a IA faça, portanto. Muito bem. Temos aqui, então, na internet, aqui algumas questões. O Paulo J. diz que a emoção é uma metacognição, ou seja, exige sabermos pensar sobre o que pensamos. E, portanto, ele coloca a questão de será que uma máquina vai ser capaz de se pensar a si própria? E, na sequência disso, ele diz que pode-se correr um ferido, mas falo mediante um algoritmo e não tanto mediante o sentir genuinamente
aquilo que a nós, a tal compaixão e emoção, isso tudo que faz com que nós tomemos um determinado tipo de reação, não é? Pronto. De facto, portanto, a emoção tem uma série de características, tem uma série de funções. A questão da empatia tem a ver com perceber os outros, colocar-se na posição dos outros e estar a um meta-nível, não é? Exatamente. Portanto, de pôr-se na perspectiva do outro. Agora, se a máquina consegue fazer isso, bom, imaginemos que a máquina, o robô, corre um algoritmo para tomar uma decisão. Ele pode correr o algoritmo e pode ter um algoritmo que vê correr o algoritmo. Portanto, o meta-level, o nível meta, não é assim tão complicado de fazer do ponto de vista algorítmico. Portanto, há teorias e há sistemas que fazem esta teoria da mente, que é, portanto, correm um agente e depois dizem assim, agora eu vou simular-me a mim próprio e simular o outro e, portanto, fazer segundo nível, terceiro nível de Theory of Mind, teoria da mente. E, portanto, essa questão não é assim tão complicada de fazer do ponto de vista algoritmo. No entanto, de facto, as emoções, aqui, mais uma vez, como tem a ver com o corpo, como tem a ver com uma série de outras coisas, pronto, e provavelmente não conseguimos fazê-lo. Pensa, se calhar é um patamar já um bocadinho inatingível, ou não será? Portanto, eu posso fazer raciocínio sobre o raciocínio que eu estou a fazer. Portanto, isso... Claro que pode. Temos aqui uma outra questão. A Ana Maria Jacinto elenca aqui uma série de tipos de robôs, desde robôs aspiradores até animais, simulação. Há bocadinho ali a Boston Dynamics. E depois faz uma pergunta que é qual é que é o tipo de robôs que podem mais cedo vir a ter emoções em consequência da sua experiência cognitiva resultado da inteligência artificial? Ou seja, o que é que se pode esperar a mais curto prazo? Depende, e acho que tem a ver com aquela pergunta, com aquelas 4 áreas que eu tinha. Depende da aplicação. Portanto, se eu quero um robô que é para interagir com pessoas, para perceber as pessoas, para ajudar, para ter empatia, para estar com idosos, se calhar aí faz todo o sentido ter as emoções. Agora, eu não quero um carro que tem emoções e que se zanga com o carro da frente, um carro autónomo, que se zanga com o carro da frente e agora começa a bater no carro da frente. Eu não quero, não é? Portanto, depende do contexto, não é? Se calhar eu também não quero o aspirador que fique contente. Embora, tenho que admitir que há pessoas que têm o Roomba e atribuem emoções aos aspiradores, e atribuem personagens, e atribuem a personalidade, e dizem, o meu aspirador é muito, muito simpático. Ele não tem as emoções. As pessoas é que lhes atribuem as emoções. Claro. Temos também aqui uma outra questão do Carlos Loff, que vai exatamente nesse sentido, que é, porquê que devemos de crer que os robôs tenham emoções? Porque, se calhar, uma grande vantagem é eles fazerem as coisas sem terem emoções. E isso aí, um bocadinho àquilo que referiu há pouco, se calhar em alguns casos precisam de emoções, noutras não tanto. Exatamente. O carro é um exemplo, aliás, a Moral Machine do MIT, não é? Exatamente. Tem uma ética, não é? É um estudo sobre a ética, quais são as decisões que o carro de condução autónoma deve tomar e inclusivamente, as respostas que o MIT está a dar é que nem sequer todas as culturas dizem que devem ser as mesmas, não é? Absolutamente, claro. absolutamente. Portanto, aqui nessa questão do Carlos Loft há uma segunda parte que é, se de facto nós conseguimos reproduzir, de certa maneira, a inteligência que está por trás das emoções, a pergunta é ao contrário, podemos evitar mesmo que os robôs venham a ter emoções? Ou seja, nós podemos não querer, mas é possível evitá-lo no futuro, se de facto... Isso, de fazer shutdown. É uma questão interessante. Porquê? Porque... É o de pânico. Não, mas é interessante. Imaginemos que
que o comportamento dos robôs vão ser completamente definidos através de algoritmos que são aprendidos do comportamento dos humanos. Não é? Sim. Pronto. Portanto, as emoções guiam o comportamento dos humanos. Portanto, se o comportamento é criado com base nos comportamentos dos humanos, eventualmente as emoções estão lá e podem emergir, não é? E a questão é um bocadinho, se calhar, as emoções emergem mesmo não tendo sido. A questão interessante é que as emoções também são informação. Ou seja, quando eu vejo alguém, emoção, um prato que eu gosto muito de comer. Porquê é que eu gosto daquele prato? Porque tenho um passado onde comi qualquer coisa parecida com aquilo que me disse. Ok. Portanto, as minhas respostas emocionais são com base em informação. Absolutamente. São com base no historial, são subjetivas, têm a ver com a nossa resposta em passado, portanto, obviamente. Portanto, o robô, se está a aprender, poderá eventualmente emergir comportamentos que parecem, que denotam como tendo emoções. Agora, tem emoções? Emoções humanas não sei, mas têm as suas próprias emoções sintéticas. Nós temos aqui várias categorias, não é? Nós temos as máquinas, que são as ferramentas que fazem aquilo que nós, como um martelo ou como um aspirador que tem a capacidade de andar pela sala sozinho, tem um bocadinho mais desenvolvido, não é? Mas depois temos aquela parte onde já não são máquinas, já começam a ter um certo awareness e começam a ter capacidade de avaliar sozinhos a sua interação com o meio. Onde é que está a fronteira aqui entre a máquina e o robô? Não. O robô Ou é uma são máquinas. São máquinas, ponto. São. Mas se começamos a dar emoções, se começamos a dar qualquer Mas coisa, são máquinas. já não são martelos, Não, já mas são são mais qualquer máquinas. coisa. Mas são máquinas. São máquinas. Para mim são máquinas. Mais questões? Temos aí mais uma questão que relaciona-se com aquilo que há pouco disse que não havia dados suficientes para, digamos, criar as tais situações de aprendizagem das emoções por parte dos robôs. Eu percebo isso na lógica de dados bioquímicos e elétricos e isso tudo, mas, por exemplo, há um historiador muito conhecido, o Yuval Harari, o israelita, que diz que, na verdade, nós podemos correr o risco dos robôs, não é bem os robôs, é mais os algoritmos, a inteligência artificial, saberem mais de nós próprios e reproduzir, porque, obviamente, não têm acesso a esses dados bioquímicos que estão por trás daquilo que nós fazemos, mas têm acesso aos nossos comportamentos. E, com base nos comportamentos, emulam, digamos assim, essas emoções que podem estar por trás deste e, às vezes, antes mesmo de nós próprios as sentirmos. De facto, nós já damos muitos dados. Não estou a dizer que... Pronto, vamos lá ver. Nós damos muitos dados, principalmente com os social media, com os nossos telemóveis, com tudo. Nós estamos a dar muitos dados com a nossa navegação. A forma como nós damos dados é impressionante. E agora com apps sobre saúde e tudo mais, quer dizer, é impressionante. Sempre em crescendo. É impressionante. Agora, a robótica vive num mundo físico, o problema é esse. E o mundo físico é mais complicado na medida em que eles têm que navegar no mundo físico, têm que falar, portanto, há questões ainda, e aí não há dados, aí de facto não há dados porque não é no mundo virtual. No mundo virtual há muitos dados, no mundo físico não há tantos. E quando o robô vê a sala, não vê o mundo virtual, não é? Portanto, até conseguimos ter dados no mundo físico, ainda vai demorar. Mas, de facto, essa questão de conhecerem, por exemplo, há aquele caso muito interessante que é a pessoa, o casal, ela está grávida e recebe em casa anúncios
fraldas, ou que é antes do marido saber, não é? Quer dizer, portanto, porque, por causa das pesquisas que fez na internet. Portanto, há ali, parece que o sistema sabe mais sobre nós do que as pessoas com quem nós vivemos. E, portanto, há de facto esse problema. Mas esses dados ainda são limitados para fazer com que as máquinas tenham ações no mundo físico, parece-me a mim. Sim, mas é uma questão muito interessante sim. Obrigada. Tá? Muito bem. Daqui da sala, mais alguém quer falar? Então, Ana, para terminar, disposta para navegar na maionese? Okay. Navegar na maionese é o futuro de muito longínquo. Nós estamos aqui a falar de dois sistemas, a biologia, os seres vivos, e os robôs, as máquinas. São dois sistemas com amadurecimentos diferentes. Os seres vivos têm 3,5 mil milhões de anos, a revolução cognitiva tem 50 mil anos, e temos aqui a informática, que tem 50 anos, 100 anos, para ser generoso. Mas daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, isto aqui já evoluiu muito. E, portanto, daqui a muito tempo, as máquinas tendem a ser mais inteligentes que o homem. E se isso acontecer, isso é bom ou é mau? Porque um dia vamos ter que abandonar este planeta. Daqui a muitos milhões de anos. Eu não sei se é bom ou se é mau. Nós estamos a estragar o planeta completamente, os humanos, não é? Portanto, sei lá. Mas a questão é, como é que nós vamos lidar com as máquinas? Vamos concorrer com elas e eles tiram-nos os empregos? Ou nós vamos fundir-nos com elas e sermos todos cyborgs? Porque quando começamos a falar em upload de informação, as empresas como a Neuralink começam a querer fazer nós ligações ao cérebro. Nós já somos muito cyborgs, não é? Um bocadinho, já. Okay. É verdade. Nós já vivemos, já não conseguimos viver sem uma série de aparelhos que nos ajudam a navegar, a andar, próteses nos dentes, tudo. pacemakers, etc. Somos já muito. Eu acredito que é mais nessa direção, é que os humanos e as máquinas, mas repare, nós, mas eventualmente vão evoluir de tal maneira que poderão, daqui a muitos anos, juntar-se a nós e construir umas novas... Nada garante que o ser humano é o ser mais perfeito no universo. Pode aparecer outro. E, nesse caso, há quem diga que há uma vantagem. Ao menos, se as máquinas nos superarem, nós podemos dizer que eles são nossos filhos, nós é que as criamos. Não é? Sim. Um pensamento positivo no meio do pensamento. cataclismo. Muito bem. Mas é assim, eu acho que cabe-nos a nós, e cabe-nos a nós engenheiros, e cabe-nos a nós que olham para estas coisas, também pensar que as máquinas têm o papel de ajudar, poderão vir a ser melhores, mas estão lá para melhorar a vivência dos humanos e do planeta e tudo mais. Portanto, eu sou otimista. Eu acredito que as máquinas podem ajudar. Eu também acredito que sim. Ana, muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Eu peço uma salva de palmas para a Ana Paiva, por favor. Também podia pedir uma salva de palmas para vocês, que vieram lutar contra o frio e estão cá. Só para dizer, antes de terminarmos, que para a semana vamos ter na quarta-feira, às 21h30, exclusivamente online, vamos ter um debate sobre para que é que servem os museus. Este é um debate que encerra o mês de outubro, onde tivemos a discutir o que é arte, para que é que serve a cultura, para que é que serve a arte. Agora será para que é que servem os museus. E que hoje, às 8, também aqui presencialmente, mas já não aceitamos mais inscrições, mas também online, sempre, às 21h30, o Pedro Simas vai falar se será que podemos fazer upload de informação para a mente, e é um tópico que liga com esta conversa também de hoje. O Pedro Simas foi convidado pela Universidade Católica para criar um Instituto da Biologia Humana. Portanto, eu espero aqui que uma discussão muito interessante também, tal como foi hoje. Muito obrigado a todos. Boa noite. Façam o favor de serem felizes.